Gente, vamos agora resolver a questão 71 da EA, tá? Ela fala o seguinte: seja ABC um triângulo tal que o ângulo A é igual a 60 graus, conforme a figura. Assim, ele quer saber o valor de FD. Questãozinha, que a gente vai resolver ela de maneira bem tranquila. Primeiro eu vou te dar um macete, tá? Para você resolver isso aqui de maneira bem rápida. Depois eu vou explicar o teorema por trás disso aqui, tá? Então vamos aumentar aqui a tela. Pessoal, olha só. Como esse segmento aqui, ele divide esse lado em dois lados iguais, tá? Então ele se chama mediana. A mediana ele divide, ele parte de um vértice do triângulo, ele divide o outro lado em dois lados iguais, tá? É uma mediana. E aqui também, de C até esse ponto aqui D, eu tenho aqui um segmento que vale 6 e outro segmento que vale 6, tá? Então eu tenho duas medianas aqui. Nós temos na geometria o conceito de baricentro. Baricentro vem a ser o quê? Vem a ser o ponto que corresponde ao cruzamento das medianas, tá? É o ponto de gravidade do triângulo. Então, o ponto F aqui é o baricentro desse triângulo. E o que diz esse teorema do baricentro? Esse ponto aqui, F, a distância do vértice até o F, ele corresponde a uma distância que é o dobro da distância do ponto F até o ponto que ele atinge aqui o lado oposto. Então, se daqui até aqui eu tenho uma medida x, eu estou dizendo que daqui até aqui eu tenho uma medida 2x, tá? Esse comprimento aqui, ele é o dobro desse aqui. Tá, tudo bem. Mas, e como é que eu faço para calcular isso aqui? Agora é uma questão de observação. Repara que esse ângulo aqui, a questão fala para a gente que ele mede 60 graus, tá? Então eu tenho aqui um lado, aqui, que vale quanto? Vale 6. E esse lado também aqui, olha, do A até D, ele também vale 6. Gente, se aqui eu tenho 6 e tenho 6, tá? Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, tá? Tem que ser igual a esse. Considerando que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, tá? E aqui eu tenho 60, esse ângulo aqui mede 60 e esse aqui também mede 60. Logo, esse triângulo aqui, ACD, é um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, todos os seus lados são iguais. Então, eu tenho que essa soma aqui vale 6. Então, eu tenho que 2x mais x é igual a 6. 3x é igual a 6. O x é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Tá? Que dá para a gente a opção, deixa eu botar aqui na tela, a resposta, a letra A. Ele quer a medida FD, FD vale 2. Viram que foi bem rápido de resolver, né? Porém, a gente comentou aqui um conceito de que essa medida aqui, ela vale a metade dessa medida aqui. Mas por quê? É isso que eu vou mostrar para vocês em seguida. A gente vai demonstrar a questão que está resolvida. O gabarito dela é a letra A, vai estar aqui embaixo, a letra A. E eu agora vou mostrar para vocês por que essa razão existe. A medida FD, ela vale a metade da medida CF. Vamos ver agora aqui em seguida. Bem, agora vamos ver a demonstração do baricentro que eu falei. Por que tem aquela diferença, né? Aquela razão do ponto do baricentro para o vértice é o dobro da distância do baricentro até o ponto da mediana. Vamos aqui desenhar um triângulo, tá? Um triângulo qualquer. Então, vou desenhar aqui, ó. Um ponto, um lado, aqui outro, tá? Um triângulo qualquer, tá bom? Para não parecer que é um triângulo equilátero, né? Vamos botar aqui, tá? Vai ter que ir meio no olho, tá? Mais ou menos aqui seria o ponto médio, esse lado aqui. Com isso aqui eu trago para cá também, que o ponto médio desse aqui seria aqui, tá?
Então, eu vou traçar esse lado aqui é igual a esse, tá? Aqui é meu ponto. E esse aqui é igual a esse, aqui é meu outro ponto. Vou então traçar aqui essa mediana. E aqui, essa mediana também aqui. Tá? Eu quero que vocês vejam como isso aqui é uma mediana, e aqui também. Quando eu unir esses pontos aqui, tá? Eu vou ter um segmento que é paralelo à base do meu triângulo, tá? Porque eu estou fazendo, na verdade, aqui, eu estou fazendo um triângulo aqui semelhante, né? Eu tenho aqui um ângulo, tá? Repara que eu estou aqui, eu pego um triângulo aqui, ó, vou cortando ele aqui, né? E ó, ele vai ser, se tivesse aqui um terço, também seria. A mesma razão que eu divido esse lado, se eu dividir o outro, eu vou ter aqui um segmento paralelo. Tá legal? Então, vamos ver que é o seguinte, eu vou chamar esse segmento aqui, eu vou chamar aqui de um ponto P e aqui de um ponto Q, tá? Vou dar esse nome aqui para meus pontos. Esse segmento aqui, eu vou dizer que ele vale X, tá certo? Agora, preste atenção numa coisa. Repara esse triângulo aqui, tá? E repara esse grandão aqui. Eles são triângulos semelhantes. Então, se daqui até aqui, esse triângulo aqui, um ladinho, um lado e X, para o maior, quanto vai valer isso aqui? Se aqui eu tenho um lado A qualquer, aqui eu tenho 2A, aqui eu tenho X, aqui eu vou ter 2X, tá? Então, aqui é uma relação bem fácil de você ver aqui de semelhança, tá? Ele cortou aqui, se aqui é X, aqui é 2X. Agora, eu quero que você observe o seguinte, esse ângulo aqui, tá? Vou pintar aqui, ele é igual a esse aqui, porque, na verdade, a gente tem aqui o que? A gente tem duas retas aqui paralelas, né? Cortadas por uma transversal. Então, esses ângulos aqui são ângulos alternos internos. Esse ângulo aqui é igual a esse. Da mesma maneira que esse ângulo aqui é igual a esse. Tá legal? São iguais. Eu vou dizer, e aqui meu ponto F, tá? Eu vou dizer, pessoal, que de F até P eu tenho uma distância A. E vou dizer que de F até Q eu tenho uma distância B. Tá bom? Até aqui está tranquilo, né? Agora eu vou comparar o triângulo FPQ, aqui eu vou chamar de A e B, que eu não dei nome para eles, né? Com o triângulo AFB, tá? Repara o seguinte, no triângulo, esse lado aqui é igual a esse, que eles são opostos pelo vértice. Aqui uma diferenciada de baixo. Então, a razão dos lados, se aqui eu tenho esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, tá? Esse é igual a esse, eu tenho dois triângulos semelhantes. E vejo que a razão entre eles é o quê? É o dobro. Porque esse lado aqui é o dobro desse aqui. Agora, olha só. Esse lado aqui oposto ao triângulozinho, ao ângulo, né? Que está aqui marcado, ele vale B. Então, esse aqui marcado, como ele tem que ser o dobro, quanto que ele vale? Ele vale 2B. Da mesma maneira, esse aqui. Aqui eu tenho marcado um X, eu tenho A. Aqui eu vou ter quem? Aqui eu vou ter 2A. Então, repara que aqui eu tenho todo esse segmento aqui. Ou aqui, tanto faz, né? Eu vou ter aqui um segmento 3B, onde o B é a distância de F até Q, e 2B, tá? É a distância de A a F. E você vê que isso também vale para essa mediana daqui. Então, é assim que você chega à conclusão do baricentro, que aqui essa distância, ela é a metade da distância do ponto do baricentro até a mediana, ela é metade do ponto do baricentro até o vértice, tá bom? Então, essa aqui é a demonstração para que você, então, não fique sem essa informação. E questão resolvida, vou ficando por aqui. E você está achando bom esse trabalho, gostando, recomenda para um amigo seu. E qualquer crítica, dúvida, tá? Põe aqui embaixo nos comentários. E vejo você na última questão dessa prova, questão 72. Até lá
Bons estudos e um abraço.